Hoje, então, nós estaremos vendo, nós estaremos vendo aqui o Robert Fugate, certo? Vamos lá, então. Deixa eu só aumentar a letra com o intuito de que vocês possam ler ela sem complicações. Então, vamos lá. Education or, sorry, equations are always selected. They are never discovered. In the laboratory, the scientists seek to determine the boiling temperature of water. Since water hardly ever boils at the same temperature, the scientists conduct the scientist conducts a number of tests and the slightly differing results are noted. He then must average them. But what kind of average does he use? Mean, mode, or medium? He must choose. And whatever kind of average he selects, it is his own choice. It is not dictated by the data. Then, too, the average he chooses is just that. That is, it is an average, not the actual datum yielded by the experiment. Once the test's results have been averaged, the scientist will calculate the variable error in his readings. He will likely plot the data points or areas on a graph. Then he will draw a curve through the resultant um, data points or errors on the graph. But how many curves each one of which describes a different equation are possible? An infinite number of curves is possible, but the scientist draws only one. What is the probability of the scientist choosing the correct curve out of an infinite number of possibilities? The chance is 1 over infinity, or 0. Therefore, all scientific laws are false. They cannot possibly be true. As cited above, the statement of Karl Popper is correct. It can even be shown that all theories, including the best, have the same probability, namely 0. All scientific laws describe ideal situations. As Clarke has said, at best, scientific law is a construction rather than a discovery, and the construction depends on factors never seen under a microscope, never weighed in a balance, never handled or manipulated. Clarke uses the law of the pendulum as an example. The law of the pendulum states that the period of the swing is proportional to the square root of the length. If, however, the weight of the bob is unevenly displaced around its center, the law will not hold. The law assumes that the bob is homogeneous, that the weight is symmetrically distributed along all axes, or more technically, that the mass is concentrated at a point. No such bob exists, and hence the law is not an accurate description of any tangible pendulum. Second, the law assumes that the pendulum swings by a tensionless string. There is no such string so that the scientific law does not describe any real pendulum. And third, the law could be true only if the pendulum swung on an axis without friction. There is no such axis. It follows, therefore, that no visible pendulum accords with the mathematical formula, and that the formula is not a description of any existing pendulum. The fact that science does not discover truth has been recognized and acknowledged by some leading non-Christian philosophers of science. All scientific statements are hypotheses. Um, where am I?
or guesses or conjectures, and the vast majority of these conjectures have turned out to be false. Our attempt to see and to find the truth are not final but open to improvement. Our knowledge or doctrine is conjectural. It consists of guesses, of hypotheses, rather than of final and certain truths. All theories, including the best, have the same probability, namely zero. First, although in science we do our best to find the truth, we're conscious of the fact that we can never be sure whether we have got it. We know that our scientific theories always remain hypotheses. In science, there is no knowledge in the sense in which Plato and Aristotle understood the word, in the sense which implies finality. In science, we never have sufficient reason to believe that we have attained the truth. Einstein declared that his theory was false. He said that it would be a better approximation to the truth than Newton's, but he gave reasons why he would not, even if all predictions came out right, regard it as a true theory. Chaim Chernovitz quotes Einstein in a conversation. We know nothing about it all. Our knowledge is but the knowledge of school children. We shall know a little more than we do now, but the real nature of things that we shall never know, never. It is helpful to remember that there's no science to which final appeal can be made. There are only scientists in their various theories. Então agora a gente fala em português. Equações são sempre selecionadas, elas nunca são descobertas. No laboratório, o cientista busca determinar o ponto de ebulição da água, sendo que a água dificilmente ferve sempre à mesma temperatura. O cientista conduz um número de testes e os seus resultados slightly, levemente diferentes, que diferem levemente, são notados. Dado que a água dificilmente evapora à mesma temperatura sempre, o cientista conduz um número de testes e anota os resultados que diferem pouco, ou que são levemente diferentes. Ele então deve fazer a média entre eles. Mas que tipo de média ele deve usar? Média, moda ou mediana? Ele deve escolher. E qualquer tipo de média que ele escolha será a sua própria escolha. Não é ditado por data, pelos dados. Então, também a média que ele escolhe é só isso, que é uma média. Não não é um dado real suportado pelo experimento. Uma vez que o resultado dos testes tem feito a média, tem encontrado a média, o cientista calculará a variável de erro nos seus escritos. Ele então então o erro variável. Isso. Ele então irá plotar, desenhar os pontos de data. Tá, então, voltando um pouco, cadê? Aqui, ó. Uma vez que os resultados do teste tem que a média dos resultados dos testes tem sido calculada, o cientista então calculará o erro da variável
e nas suas anotações. Ele então desenhará os pontos de dados ou as áreas num gráfico. Então ele desenhará uma curva através dos dados resultantes, dos pontos de dados resultantes ou as áreas no gráfico. Mas quantas curvas cada uma delas descreve uma equação diferente? Mas quantas curvas cada uma das diferentes equações são possíveis? Um número infinito de curvas são possíveis. Um número infinito de curvas é possível, mas o cientista desenha só uma. Qual a probabilidade de que o cientista escolher a curva correta de um número infinito de possibilidades? A chance é 1 sobre a infinidade, ou zero. Portanto, todas as leis científicas são falsas. Elas não podem ser possivelmente verdade. Como citadas acima, a frase de Karl Popper está correta. Só pode ser mostrado em todas as teorias, incluindo a melhor, a mesma probabilidade, nominalmente zero. Todas as leis científicas descrevem uma situação ideal. Como Clarke tinha dito, no melhor das leis científicas, tem uma construção em vez de uma descoberta, e a construção depende nos fatores nunca vistos debaixo de um microscópio, nunca pesados numa balança, nunca manipulados ou mexidos. Clarke usa a lei do pêndulo como um exemplo. A lei do pêndulo diz que o período do movimento é proporcional ao quadrado a raiz quadrada do comprimento. Se, portanto, o peso da bola... Se, porém, o peso da bola está deslocado, unevenly, que não é igual. Diferentemente, ao redor do seu centro, a lei não se sustentará. A lei assume que a bola é homogênea, que o seu peso está distribuído simetricamente ao longo de todos os eixos, ou, mais tecnicamente, que a massa está concentrada num ponto. Nenhuma bola assim existe. E, portanto, a lei não é uma descrição acurada de qualquer pêndulo tangível. Segundo, a lei assume que o pêndulo se move numa linha que sem tensão. String é uma corda sem tensão. Não existe tal corda. Assim que a lei científica não descreve nenhum pêndulo real. E terceiro, a lei só pode ser verdade se o pêndulo se mexesse num eixo sem fricção. Balançar. Não pode balançar num eixo sem fricção. Tal eixo não existe. Segue, portanto, que nenhum pêndulo visível está de acordo com a fórmula matemática e que a fórmula não é uma descrição de qualquer pêndulo existente. O fato que a ciência não descobre a verdade tem sido reconhecido e acknowledged. Então, o fato que a ciência não descobre verdades tem sido reconhecido e admitido por alguns líderes
não cristãos, filósofos, filósofos não cristãos liderantes, o que lideram, da ciência. Todas as frases, sentenças, todas as sentenças científicas são hipóteses ou acertos ou conjecturas, e a vasta maioria dessas conjecturas tem se mostrado ser falsa. Nossas tentativas de ver e encontrar a verdade não são finais, mas abertas à melhora. No nosso conhecimento, nossa doutrina é conjectural e consiste de acertos, de adivinhações, hipóteses, em vez de uma verdade certa e final. Todas as teorias, incluindo a melhor, têm a mesma probabilidade, 0. First, although, cadê? Primeiro, mesmo que a ciência, mesmo que nós façamos nosso melhor para encontrar a verdade, nós estamos conscientes do fato de que nós nunca podemos estar seguros se nós acertamos. Nós sabemos que nossa teoria científica sempre continua sendo uma hipótese, sempre permanece uma hipótese. Na ciência não tem conhecimento, no sentido no qual Platão e Aristóteles entendiam a palavra, no sentido que implica a finalidade. Na ciência, nós nunca temos razões suficientes para acreditar que nós temos conseguido a verdade. Einstein declarou que a sua teoria era falsa. Ele disse que seria uma melhor aproximação da verdade do que a de Newton, mas ele deu razões porque ele não acreditaria mesmo que todas as predições viessem a ser certas, com respeito à a verdadeira teoria. Chernovitz citou Einstein numa conversação. Nós não sabemos nada sobre tudo isto. Nosso conhecimento é como o conhecimento de uma criança na escola. Uma criança de escola, que está na escola. De escola. Uma criança na idade escolar. Uma criança na idade escolar. Nós saberemos um pouco mais do que nós sabemos agora, mas a verdadeira natureza das coisas nós nunca saberemos, nunca. É útil lembrar que não tem ciência na qual nós podemos apelar, não há ciência a qual nós podemos apelar finalmente. To final appeal, que um apelo final possa ser feito. As teorias. Não há ciência a qual um apelo final possa ser feito, somente cientistas e suas várias teorias.